Devemos então, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor, porque nós somos seus discípulos. Jesus, no início do evangelho de hoje, ele não se dirige a todos, à multidão, mas apenas aos seus discípulos. Então, esta palavra que está sendo proclamada aqui é para todos, mas especialmente para os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que são batizados. Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que são católicos. Se tiver algum judeu, algum muçulmano aqui, algum budista, não tem obrigação nenhuma de ser sal e de ser luz. Não tem. Nós, pela graça do batismo, nós, porque acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, nos dispusemos a segui-lo. Nós procuramos ter uma amizade, uma intimidade com Ele por meio da oração, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio da comunhão. É Ele mesmo, é Jesus Cristo, que vem colocar em nós o sabor. O sal, se perder o sabor, para que serve? Para ser jogado fora. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ter o sabor. E o que é o sabor? Esse salgado, às vezes as pessoas no vocabulário popular dizem que salgado não presta, não é bom. O salgado que quer dizer o evangelho aqui é dar sabor, é dar sentido à vida. E olhe bem, graças a Deus aqui a gente percebe até pessoas aparentemente estruturadas, mas a grande maioria das pessoas hoje vivem um profundo vazio existencial. Estão no mundo, mas não sentem a vida. Vivem mecanicamente, fazem as coisas, mas não tem um rumo, não tem um sentido, não tem um ideal, não tem um planejamento na vida. Imagine só você viver sem planejar a sua vida. Acorda, trabalha, come, trabalha, dorme e pronto. E assim termina a vida. É praticamente uma vida sem sentido, uma vida sem sabor, uma vida sem alegria. Nós não estamos aqui no mundo para viver sem sentido na vida, para viver sem alegria, fazendo as coisas por fazer, andando, vivendo pela cabeça dos outros. Jesus também nos diz que nós devemos ser luz. E fala um pouco a respeito da parábola, da comparação do candeeiro, da lamparina. Nós já ouvimos até aqui algumas vezes. Quando não tinha energia, e antes dos motores chegarem e a eletricidade, tinha em muitas casas a lamparina. Eu acho até bonito. E precisava colocar combustível na lamparina, com querosene, para poder aquela chama ficar acesa. Até quando faltava energia, as pessoas, quando não tinham vela, tinha a lamparina em casa. Mas para que não deixasse a lamparina apagar o pavio, era preciso colocar sempre o combustível. Menino, vai comprar gás, para a gente poder deixar a luz acesa. Todos nós precisamos colocar combustível na lamparina da nossa vida, no candeeiro da nossa vida. E como é que a gente pode fazer isso, Padre? Para eu estar sempre aceso, para eu não estar apagado, para eu não viver na treva, para eu não viver na escuridão. Meus irmãos, já foi nos falado, mas é preciso falar, porque tem gente que é teimosa. Entra as coisas no ouvido e sai no outro. Não querem viver uma vida de alegria, uma vida de luz, uma vida de felicidade. Querem, mas são teimosas, procuram os caminhos errados. Como é que a gente deixa a nossa lamparina acesa? Como é que eu tenho luz na minha casa, luz na minha família? Oração, oração verdadeira, oração que não é manipulação. Entenda, tem gente que quer que Deus faça a vontade dela. Senhor, eu vou rezar, mas para você fazer a minha vontade. Se você não fizer a minha vontade, eu me zangue e não rezo mais. Mas não podemos querer manipular a Deus. Nós devemos querer saber qual é a vontade de Deus para nós.
E a vontade de Deus é que você seja feliz. Por isso tem os mandamentos dele. Por isso tem a orientação, por isso é que existe a igreja. Se nós, meus irmãos e minhas irmãs, pensarmos que a igreja serve só para a gente andar vivenciando ritos, então a nossa igreja não está servindo para nada. Faça uma missa bonita, todo mundo canta, bate palma e vai embora, e todo mundo permanece do mesmo jeito. Não foi para isso que Jesus Cristo fundou a igreja dele. Essa igreja que ele propõe a nós, essa palavra viva, essa presença dele no meio de nós, é para que nós sejamos sal e luz, é para que nós transformemos as nossas vidas e transformemos também a vida dos nossos irmãos. O sal dá sabor. Antigamente também não tinha geladeira. As pessoas, quando queriam conservar alguma coisa, salgavam e depois botavam no sol. Comprava o peixe, vou comprar aqui um peixinho, aí vou salgar e vou botar aqui no sol para poder secar e ficar conservado. O sal também serve para conservar, para que as coisas não apodreçam, a carne não apodreça. E no Evangelho também o sentido do sal é esse. Nós devemos ser sal e ser luz, para que aquilo que Jesus nos ensinou de mais sagrado, de mais bonito, não apodreça em nós, não se acabe em nós, não fique fedorento em nós. As nossas famílias. Nosso Senhor, com tanto amor, instituiu o sacramento do matrimônio, mas tem gente, meus irmãos e minhas irmãs, que quer viver junto. Não é uma falta de fé? Tem gente que mesmo recebendo o sacramento do matrimônio, prometendo ser fiel à esposa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, inventa de cometer adultério. E não luta para sair do adultério. As mulheres devem rezar, e os homens que não têm essa tentação, pelos homens que se deixam influenciar por prostituta. Prostituta tem um espírito demoníaco que ilude determinados homens. O homem tinha tudo, tinha um comércio, era bem com a esposa, era bem com os filhos, tinha amigos bons, conheceu uma prostituta. A prostituta vai e começa a seduzir, faz uma lavagem cerebral, deixa o homem revoltado com a família toda, com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos, e ele começa então a acabar com as coisas que tem, começa a acabar com tudo. É um espírito ruim de sedução, e a pessoa, quando está nesta mania, neste vício de adultério com prostituta, fica cega. É como se fosse uma espécie de droga. Os homens têm que ter cuidado, não caiam no espírito de prostituição. Elas querem, elas fazem apodrecer a família, elas fazem apodrecer a felicidade, elas fazem apodrecer a paz de dentro de casa. Tenham cuidado, rezem, escute o pai, a mãe e quem tem vida de oração, renuncie companhia de prostituta, renuncie, porque influencia negativamente e faz apodrecer a vida. Como eu disse no começo da homilia, eu não quero falar aqui para judeu, nem para muçulmano, mas para cristão. O cristão deve ser sal e deve ser luz no mundo. Como, padre? Eu devo ser vivendo aquilo que Jesus pediu. Já falei um pouquinho, não se prostituindo, não cometendo adultério, guardando o domingo, que é o dia do Senhor. Domingo não é dia de trabalhar. Não causando confusão, não causando intriga, não roubando as coisas dos outros, pagando o que deve. Às vezes a gente sabe que tem determinados cristãos que são uma vergonha para a igreja. Só vivem dentro da igreja, mas a igreja não está dentro deles. E depois o povo fica falando assim, fulano de tal só vive dentro da igreja, mas é tão fofoqueiro. Fulano de tal só vive dentro da igreja, mas deve o comércio todinho. Fulano de tal só vive dentro da igreja, mas fala mal dos outros, é fofoqueiro. Meus irmãos, bote uma coisa na cabeça e no coração de vocês. Tem gente que está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro delas ainda. A igreja tem culpa? Jesus tem culpa? Nossa Senhora tem culpa?
O Papa, o Bispo, os padres têm culpa? Não tem culpa. Não tem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos pede no Evangelho de hoje, nos pede não, nos diz, seja sal, seja luz, para que os homens que não têm fé, aqueles que não creem, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Dá-nos, Senhor, esta graça.